Uma certa vez alguém me perguntou, um rapaz me perguntou assim, pastor, o que seria do mundo se não fosse o evangelho, né? Eu disse, o evangelho vamos dizer assim, é um dos maiores prêmios de Deus para a humanidade, porque o evangelho veio de forma graciosa. Se o mundo não tivesse o evangelho, a Bíblia Sagrada, o mundo era um caos, em virtude daquilo que hoje é muito pior. E hoje a nossa leitura diária focada na EBD está em Hebreus capítulo 4, versículo 16. O trono da graça está aberto para o crente. Então, que eu vos saúdo com a paz do Senhor, e você é bem-vindo a esta sala do banquete, para a gente aprender pela palavra de Deus, focados na EBD. A realidade do pecado não se restringe a determinados indivíduos, mas devemos entender que alcança toda a humanidade. O apóstolo Paulo afirma que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Paulo fala isso aos Romanos capítulo 11, versículo 32. Essa declaração paulina revela simultaneamente a universalidade da condição pecaminosa e a abrangência da misericórdia divina. Embora a desobediência tenha colocado toda a raça humana sob condenação, o propósito soberano de Deus não é a destruição do homem, mas a manifestação de sua graça redentora. Assim, onde o pecado se multiplicou, superabundou, né? Diz que a graça de Deus superabundou, aonde o pecado cresceu. Paulo fala isso aos Romanos, capítulo 5, versículo 20, onde o pecado se multiplicou, a graça de Deus superabundou, demonstrando que o poder salvador do Senhor é infinitamente superior à gravidade da queda. Quando ele escreve a Tito, ele declara que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Tito capítulo 2, versículo 11. O verbo manifestou-se indica uma revelação histórica e visível da graça divina na pessoa e na obra de Jesus Cristo. E é maravilhoso, né? Essa graça não significa que todos serão automaticamente salvos, não. Mas que a salvação foi oferecida universalmente, estando disponível a todos os que respondem ao chamado do Evangelho mediante a fé. Essa verdade conduz o cristão às duas importantes conclusões. Primeiramente, reconhece que toda a humanidade foi profundamente afetada pelo pecado, tornando-se espiritualmente incapaz de alcançar a justiça de Deus por seus próprios méritos, e o apóstolo Paulo declara isso ao Romano 3 e o versículo 23, com toda a cátedra. Em segundo lugar, compreende-se que a salvação é resultado exclusivo da graça divina, jamais das obras humanas. Paulo reitera isso em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Dessa forma, ninguém pode reivindicar qualquer mérito diante do Senhor. Ao contrário, todos dependem integralmente de sua misericórdia e de seu favor imerecido. Ao contemplarmos a graça e a misericórdia de Deus, percebemos dois aspectos complementares do seu caráter. Pela graça, Deus concede ao pecador aquilo que ele jamais poderia merecer: perdão, justificação, adoção e vida eterna. E pela misericórdia, Deus deixa de aplicar o justo castigo que o pecado exige. Esses atributos revelam não apenas o amor infinito de Deus, mas também sua perfeita justiça, satisfeita na obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário.
a expressão paulina, trazendo salvação a todos os homens, evidencia o alcance universal da oferta do Evangelho, sem distinção de raça, cultura ou condição social. Entretanto, a eficácia dessa graça se concretiza naqueles que creem em Cristo e recebem, pela fé, os benefícios da redenção, assim o propósito divino de restaurar a comunhão entre Deus e o homem realiza-se plenamente naqueles que respondem ao chamado do Evangelho. Perdão. Diante dessa verdade, o crente é desafiado a viver em profunda gratidão, reverência e consagração ao Senhor. A mesma graça que alcançou sua vida continua sendo anunciada à sua família, aos amigos e a todos os povos. Por isso, a missão da igreja permanece inalterada. Proclamar fielmente o Evangelho de Cristo, confiando que o Espírito Santo é poderoso para transformar até mesmo os corações mais endurecidos. Assim como o profeta Ezequiel testemunhou o poder de Deus ao vivificar os ossos secos, como diz lá no capítulo 37 de Ezequiel. Também, hoje, a graça divina continua operando regeneração, restauração espiritual, vida espiritual naqueles que ouvem e creem na palavra de Deus. Resumindo, em síntese, a graça manifesta em Cristo constitui a expressão máxima do amor redentor de Deus. Ela revela que a salvação é iniciativa divina, alcança todos os que crêem e transforma completamente aqueles que se rendem ao senhorio de Jesus Cristo. Portanto, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a resposta apropriada à graça é uma vida de fé, santidade, gratidão, compromisso permanente com a proclamação do Evangelho. Seja um proclamador do Evangelho, que Deus assim te abençoará. Comente, compartilhe e até a próxima, se Deus permitir.